os nomes de vocês, tá certo? Já podem colocar o nome de vocês e o número da frequência. Abram o livro na página 72, certo? Página 72, gênero editorial, certo? Vamos lá, nome completo, certo, pessoal? Atenção à leitura, página 72. Vamos lá. Primeiros passos. Todo mês, nossa equipe encara o desafio de identificar e esmiuçar os assuntos mais relevantes para a gestão da sua carreira e do seu dinheiro. Recorremos a fontes diversas, entre elas, você mesmo, leitor. A cada edição recebemos mais de 500 cartas e e-mails comentando nossas reportagens e sugerindo temas que podem render tantas outras. Sua voz chega também por meio dos blogs ou em nosso site. Vá lá, vocesa.com.br, especialmente daquele que leva a assinatura de Regina Jung, do atendimento ao leitor da revista. E, é claro, seu feedback vem por meio das vendas. Em maio, aliás, alcançamos a marca de 100.200 exemplares em bancas e no varejo. Nosso melhor desempenho em avulsas nos últimos 7 anos. Um baita reconhecimento de sua parte. De tudo o que temos ouvido de você ultimamente, entendemos que sua prioridade é traçar uma trajetória de carreira consistente, ganhando cada vez mais conhecimento, visibilidade e reconhecimento financeiro, inclusive, pelos seus esforços e resultados. Nesta edição, destaco 2 reportagens que atendem a esse objetivo. Os especiais As Melhores Cidades para Fazer Carreira e Mapa do Sucesso. O primeiro, publicado há 7 anos, mostra 7 cidades de norte a sul do país, onde estão as oportunidades para quem quer sair da zona de conforto. Sim, nunca houve tanto movimento fora do eixo Rio-São Paulo. O segundo especial, que publicamos pela primeira vez este ano, é um levantamento exclusivo com as 50 carreiras mais quentes atualmente. Depois de ouvir consultores, headhunters, diretores de RH e executivos de grandes empresas, a repórter Fernanda Bottoni identificou os setores e os cargos com maior possibilidade de crescimento e remuneração, mais agressiva para gerentes e diretores. Junte essas informações ao ranking de cidades e você ganha uma perspectiva para planejar sua trajetória profissional a curto e médio prazos. Investir na sua carreira como um meio para a realização pessoal é algo que perseguimos também aqui na redação. No mês passado, após um ano estudando na Universidade de Columbia, em Nova York, recebemos de volta o jornalista José Eduardo Costa. Ele chega com novas referências, pronto para assumir mais responsabilidades. É o novo redator-chefe, profissional competente, daqueles que se encaixam na melhor definição de talento. Zé vai estar ao meu lado, ajustando o rumo para uma equipe comprometida, com o propósito de prestar o melhor serviço para você. Estamos aqui para ouvir mais. Escreva para a gente. redação.vocsa@abril.com.br. Vamos dar uma lidinha nas questões da página 73, certo? Página 73. E a gente vai ver uma explicação sobre predicado aqui, tá certo? Primeira questão. De acordo com o que você leu nesse editorial, é possível identificar o assunto que a Você SA costuma explorar? Em caso positivo, qual é?
identifique um trecho que justifique sua resposta. Então, a gente tem aqui necessariamente três coisas que a questão está pedindo, né? Se é possível identificar o assunto que essa revista trabalha, né? Esse editorial trabalha, sim ou não. Se você colocar que sim, identifique qual é esse assunto, né? Em caso positivo, diga qual é esse assunto que a empresa, que o editorial trabalha. E identifique também um trecho para justificar a sua resposta, certo? Segunda questão. Na intenção de atrair o seu leitor e criar um clima de mais intimidade, a jornalista que assinava esse editorial prefere utilizar uma linguagem formal ou informal, né? Não tenham como linguagem informal uma linguagem que não respeite as regras da gramática, certo? Uma linguagem formal não é isso. Aliás, uma linguagem informal não é isso. Uma linguagem informal também não é uma linguagem que a gente trabalhe com gírias ou que a gente trabalhe com muitos diminutivos, né? Por exemplo, que a gente não escreva estava, a gente escreva tava. Isso não é linguagem informal, certo? Vamos trabalhar bastante isso aqui. Terceira questão, que é um pouquinho mais complicado, mas a gente vai descomplicar. Que tipo de predicado encontramos nesta passagem? Justifique. A repórter Fernanda Bottoni identificou os setores e os cargos com maior possibilidade de crescimento e remuneração mais agressiva para os gerentes e diretores, né? Aqui tem um predicado, certo? A gente tem um tipo de predicado aqui que você vai identificar. Não, Mariana, foi o contrário que eu falei. Não pensem que linguagem informal é uma linguagem que use de gírias, certo? Linguagem informal é um pouquinho mais respeitosa às normas da língua portuguesa, às normas da gramática, certo? A gente pode entender como linguagem informal também é uma linguagem que não use de termos muito, muito técnicos. Por exemplo, ela está falando de empresas e dentro de uma revista que só fala sobre isso. Mas ela resolveu não usar uma linguagem muito técnica, muito da área, né? Todo mundo que lê isso aqui, tanto faz sendo da área ou não, você consegue entender, certo? Daí a resposta já está bem encaminhada. Ana Monteiro, tá certo, Ana, tá certo. Bom, voltando aqui para a terceira questão, a gente tem três tipos de predicado que eu vou explicar agora para vocês, certo? Depois que eu terminar de ler essas questões, para a gente poder resolver essa questão aqui com o máximo de excelência. Vamos lá. No segundo parágrafo, o adjetivo quentes poderia ser substituído, né, sem alterar o sentido do texto, por rápidas, responsáveis, promissoras, escolhidas ou novas, né? Por exemplo, aqui é uma linguagem informal, certo? Ela escolheu dizer que no segundo parágrafo, né? Vamos lá, onde é que ela fala que tem algo quente? Ah, pronto, aqui. É um levantamento exclusivo com as 50 carreiras mais quentes atualmente, certo? Nesse trecho aqui, ela usa uma linguagem formal ou uma linguagem informal, né? Aí que você vai prestando atenção para responder essa questão, certo? Página 73 agora. Quinta questão. De que forma o trabalho da revista vem sendo reconhecido? Aqui a gente tem o seguinte: ele não está perguntando se o trabalho está sendo reconhecido ou não, certo? Vamos prestar atenção aqui. Ele está dizendo que sim, está sendo reconhecido. Só quer saber de que forma que o trabalho da revista vem sendo reconhecido, certo? Vamos fazer tudo por aqui mesmo. Agora, atentem-se ao seguinte aqui, vamos lá. Eu queria que vocês confirmassem aqui no microfone que vocês estão me vendo, certo? Aliás, que vocês estão vendo a tela que eu vou compartilhar agora. Vocês estão vendo o meu slide aí?
Sim, agora sim. Pronto, vamos lá. A gente vai ver aqui os tipos de predicado, ok? Bem rapidinho, fácil, simples. Quem tiver dúvida, vá falando aí, certo? Para entender o que é predicado, a gente tem que entender uma coisa bem simples, né? Essa análise sobre o que é sujeito e o que é predicado, dentro da gramática, é uma análise que a gente chama de análise sintática. O que a análise sintática faz? Ela analisa a função de um termo ou de alguns elementos dentro da frase, certo? Por exemplo, eu tenho um termo que ele é um substantivo, que ele é um pronome, por exemplo, mas dentro da frase ele tem uma função, né? Dentro da oração ele tem uma função. O que eu quero saber é qual é essa função. Isso é análise sintática, certo? A análise morfológica é justamente o contrário. Ela analisa os termos de acordo com a sua classe gramatical, certo? Vamos lá. Para a gente não se prender muito nessa parte, vamos voltar ao que interessa aqui para a aula de hoje. Basicamente, numa oração, a gente tem dois elementos. A gente tem um sujeito e a gente tem um predicado. Tudo que não é sujeito é predicado, certo? Vamos lá. O que é o sujeito? É o elemento sobre o qual nós declaramos algo ou identificamos algo, certo? Então, por exemplo, quando eu digo Carlos correu, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a frase. Carlos correu ontem. Agora sim, eu tenho um elemento sobre o qual eu declaro algo. Quem é esse elemento? É o Carlos. O que é que eu estou declarando dele? O que é que eu estou identificando dele? Que ele correu, certo? Eu tenho Carlos correu ontem. Carlos é o sujeito, porque ele é o elemento que eu estou declarando alguma coisa, e tudo aquilo que não é o sujeito é o predicado, certo? Geralmente depois do verbo, certo? Geralmente está depois do verbo. Então, se você identificar o verbo, você identifica o predicado. Qual é o verbo dessa frase que eu falei? O verbo correr. Carlos correu. Carlos, sujeito, correu ontem, predicado, ok? Vamos aqui ao seguinte: a gente tem basicamente três tipos de predicado: predicado verbal, predicado nominal e o predicado verbo nominal. O que é que acontece aqui? Como a gente já pode perceber, é meio óbvio que o predicado verbal vai se referir a um verbo, né? O predicado nominal refira-se a um nome e o verbo nominal traga essas duas características aqui em uma só, certo? Vamos ver por partes. O que é o predicado verbal? O predicado verbal é aquele que, para você encontrá-lo, para você identificar um predicado verbal, você precisa encontrar um verbo nocional. E o que é um verbo nocional? Se você nunca ouviu falar dele, nada mais é do que aquele verbo que indica ação, né? Ou um fenômeno natural. São aqueles que indicam ação, atuando sempre com o núcleo do predicado. E os verbos não nocionais indicam o estado de ser do sujeito, certo? A gente vai chegar nesse estado de ser daqui a pouco. Um exemplo de predicado verbal, professor. Vamos lá. Eu tenho aqui, olha. Carlos fez a atividade, né? Carlos é sujeito e tudo aquilo que não é sujeito é predicado aqui, olha. Fez a atividade, né? Eu já expliquei, vocês confirmem essa pergunta aqui no microfone. Eu já expliquei transitividade verbal para vocês, né? Sim. Pronto, sim. Então pode falar. Bom, vamos lá. A gente tem que o verbo fez, né? Eu poderia até dizer que ele é um verbo, porque aqui eu estou dizendo que ele é verbo nocional. Espera aí, professor, ele não seria verbo transitivo direto, né? Sim, se esse fosse o meu objetivo, se eu quisesse identificar
se ele precisa de complemento ou não, eu poderia dizer que ele é um verbo transitivo direto, sim, mas esse não é o objetivo da nossa identificação aqui. A gente está querendo identificar um verbo que expresse ação, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o predicado, e no predicado eu tenho o verbo fez. Fez é um verbo nocional? Sim. Por quê? Porque o verbo nocional, olha, são aqueles que indicam ação. Fez, verbo fazer. Então, na frase, Carlos fez a atividade, eu tenho um predicado verbal. Esse predicado aqui é verbal. Por quê? Porque dentro dele eu tenho um verbo nocional aqui. O verbo que indica ação, certo? Dizer que ele é um verbo transitivo direto está correto também. Por quê? Porque se eu disser Carlos fez, eu tenho que dizer o que é que ele fez, né? Carlos fez alguma coisa. Quem faz, faz alguma coisa. Né? Então, ele é verbo transitivo. Depois do verbo, tem preposição? Não. Então, é verbo transitivo direto. Se tivesse preposição, seria verbo transitivo indireto, como eu expliquei na aula passada, certo? Isso seria no caso de uma identificação da transitividade verbal, sobre o fato de o verbo precisar ou não de complemento. Mas, repetindo, não é o nosso objetivo nessa aula, né? Nessa parte aqui da análise sintática. Isso aqui que é análise sintática, certo? A gente tem aqui um substantivo, artigo, verbo, outro substantivo. Isso é análise morfológica, né? Dois substantivos, um verbo e um artigo. Mas a análise sintática diz que o Carlos aqui é sujeito, né? Não é substantivo, é sujeito. Outra parte da análise sintática diz que fez não apenas é verbo, como também é verbo nocional e também é verbo transitivo direto, certo? Aqui, a atividade não é apenas artigo e substantivo, né? É objeto direto. Na análise sintática, é objeto direto. Na análise morfológica, são dois elementos separados que a gente vai classificar de acordo com sua classe. Professor, Oi. eu não entendi. O senhor pode explicar de novo? Claro, com certeza. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Eu estou explicando sobre os tipos de predicado, certo? Eu tenho três. Aqui, eu estou mostrando um exemplo de predicado verbal, certo? O predicado verbal, ele é esse daqui. Vamos lá, deixa eu voltar a explicação para você. Eu identifico um predicado verbal quando eu encontro um verbo nocional, certo? E o que é um verbo nocional? É um verbo que expresse ação ou fenômeno natural. Simples, é isso. Predicado verbal é aquele que, dentro do predicado, eu tenho um verbo que indica ação ou estado natural, certo? Aqui eu tenho uma frase, aliás, uma oração. Carlos fez a atividade. Numa análise sintática, ou seja, numa análise sobre a função dos elementos dentro da oração, eu digo que Carlos é sujeito. Por quê? Porque sujeito, como eu falei aqui, é o elemento sobre o qual nós declaramos algo. E o que é que eu estou declarando aqui? Que o Carlos fez a atividade. Então, Carlos é o sujeito, certo? E tudo que não é sujeito é predicado. Fez a atividade é o predicado. O que é o predicado, professor? Predicado, olha, é aquilo que nós declaramos ou conseguimos identificar a respeito de um sujeito. Esse A saiu maiúsculo ali sem querer. Ou seja, aqui, o que foi que eu consegui identificar? Que o Carlos fez a atividade, certo? Então, isso aqui é o predicado. E ele é um predicado o quê? Porque eu tenho três tipos de predicado. E eu tenho que classificá-lo bonitinho. Tem algum verbo nocional aqui para ele ser predicado verbal? Tem. Tem o verbo fez. E por que que o verbo fez aqui está conjugado, né? Claro. Ele fez. Por que que o verbo aqui é nocional? Porque ele é um verbo que expressa ação. Eu identifiquei que o Carlos fez alguma coisa.
tem uma ação que eu consegui identificar aqui, certo? Ficou mais tranquilo para entender agora? Lembrando que eu não estou vendo o teu chat, tá? Não estou vendo o chat de ninguém. Então, se possível, falem no microfone. Bom, continuando. O que é um predicado nominal? Que é o nosso segundo tipo de predicado. Ele se concentra em unir termos, certo? Ele precisa, quando eu falo em unir termos, termos nominais, eu estabeleço uma ligação, né? Já que o que une liga uma coisa à outra, né? Ele precisa ter um verbo relacional, que é um verbo de ligação, o verbo que identifica um estado ou mudança de estado, e um predicativo. O que é predicativo, professor? É a caracterização de um elemento, né? O elemento aqui, no nosso caso, vai ser o sujeito, que pertence ao predicado. Essa caracterização aqui, ela está dentro do predicado e ela vai caracterizar um elemento, certo? A caracterização está dentro do predicado, ou seja, dentro de tudo aquilo que não é sujeito, e vai identificar o elemento, que pode ser o predicativo do sujeito ou não. Mas também essa parte não é interessante a gente se aprofundar agora. Vamos ver aqui um exemplo de predicado nominal. Marta estava feliz. Tá? Eu tenho aqui condições de identificar algum elemento que está fazendo alguma coisa. Eu tenho a Marta, né? A Marta, então, vai ser o nosso sujeito, certo? Se tudo aquilo que não é sujeito, a princípio, tudo aquilo que não é sujeito é predicado, logo, aliás, Marta estava feliz. Aqui ficou farta, mas era feliz. Corrigir aqui, que é feliz, tá? Marta estava feliz. Tudo aquilo que não é sujeito é predicado. Estava feliz, então seria o seu predicado, certo? O que é que a gente tem aqui? A gente tem um verbo nocional que indica ação ou estado natural? Não, a gente tem um verbo que indica estado, certo? A gente tem um verbo de ligação. E dentro do predicado, a gente tem uma característica que eu vou atribuir ao sujeito, certo? Ou seja, é o predicativo do sujeito, porque o predicado, olha, aliás, o predicativo é o seguinte, é a caracterização de um elemento e essa caracterização está dentro do predicado. Olha só. Deixa eu só corrigir isso aqui, porque tem um transtorno e esse fato aqui me confundindo pra caramba. Vamos lá. Pronto, agora sim. Tá bonitinho. Vamos lá. Tá todo mundo vendo aqui, né? Sujeito. Marta estava feliz, predicado. Ponto final. Estava não é verbo nocional, é verbo de ligação. Por quê? Porque estava não indica uma ação. Estava indica um estado, certo? E não vamos confundir com modo, tá? Isso aí é outra coisa. A princípio está errado, se você disser que é modo. Esse verbo indica estado. Pela regra, se eu tenho um verbo que indica um estado, né? Um verbo de ligação, um verbo que una elementos, que elementos que eu estou unindo aqui? Feliz e Marta. Verbo de ligação. Então, eu já tenho um predicado nominal aqui. Por quê? Porque também, dentro do predicado, eu tenho a caracterização desse elemento aqui, que é o sujeito. Marta estava feliz. Feliz é uma característica que eu estou atribuindo a ela nesse momento, né? Porque amanhã ela pode não estar. Certo? Essa parte aqui ficou clara para vocês? Alguma complicação, pessoal? Preciso que vocês falem. Bom, vamos Professor, lá. não entendi muito bem.
Não entendeu muito bem? Quem é que está falando mesmo, hein? Eu não estou vendo aqui. Raíssa. Pronto, vamos lá. Raíssa. Seguinte. Vamos ver aqui do comecinho do predicado. O predicado verbal você entendeu, né? É esse Sim. daqui. Tem um sujeito e tem um verbo que indica a ação, predicado verbal. Pronto, isso aqui é facinho. Predicado nominal é o seguinte, você tem que se concentrar nisso aqui. Né? Predicado nominal, ele pretende unir termos nominais. Se eu estou falando em termos nominais, é porque eu não vou unir termos verbais. Olha, isso aqui, ó, não é verbo, né? Isso aqui também não é verbo. Então, eu vou unir termos nominais, certo? Ele precisa, aliás, o predicado nominal precisa ter um verbo relacional e um predicativo. Resumindo esse monte de coisa que eu digitei aqui, que eu vou disponibilizar esse documento, aliás, para vocês, o que é o verbo relacional? É o verbo de ligação, verbo que indica um estado ou a mudança de um estado. E o predicativo é o quê? O predicativo nada mais é do que uma característica de um elemento, e essa característica está dentro do predicativo, ó, predicativo. Cativo ali de estar preso ao predicado, né? Que também você pode entender como ops, como adjetivo no predicado, né? Dá também para fazer essa relação, mas a primeira é mais correta. Então vamos lá. O que é que a gente tem aqui? A gente tem uma oração aqui. Marta estava feliz, certo? Eu tenho aqui o elemento que eu consegui identificar está fazendo aqui alguma coisa, né? Marta estava feliz, ou seja, Marta é o nosso sujeito na frase, certo? Estava feliz, logo é o predicado. Porque tudo aquilo que não é sujeito vai ser o predicado. A princípio, é isso. Agora vamos identificar o que é que a gente tem aqui no predicado. A gente tem o verbo ali, estar, né? O verbo conjugado, bonitinho, estava. Esse verbo, ele indica um estado, né? O estado que Marta se encontrava naquele momento. Marta estava feliz. Tem um estado dela ali. Ou seja, ele é um verbo relacional. Ele indica um estado ou a mudança de um estado. Nesse caso aqui, ele está indicando um estado. Ele é um verbo de ligação. Você entendeu agora o que é um verbo de ligação? Ele liga esses elementos aqui, olha. Não existe Marta feliz, sem feliz, nem feliz sem Marta, se não fosse por esse rapaz aqui, esse verbinho aqui, ligando esses elementos, né? Unindo esses termos nominais, certo? E feliz? Feliz é o quê, professor? Feliz é uma característica do elemento Marta que eu consegui identificar. Olha só, feliz tem relação direta com Marta. É uma característica desse elemento. É uma característica que eu consegui identificar, olha, dentro do predicado, né? Ou seja, é característica, preste atenção nessa frase aqui, é característica do sujeito e está dentro do predicado, pronto, é o predicativo do sujeito. Certo? Entendeu agora? Quer que eu explique mais uma vez? Não, professor. Obrigada. Ficou bem claro, tem certeza? Sim. Tá, ok. Então vamos lá, vamos avançar aqui para não nos prendermos muito nessa parte aqui. O predicado verbo nominal, ele é basicamente a junção dos dois que a gente viu agora. O que é o predicado verbal? É aquele predicado que me traz um verbo nocional, né? O predicado nominal vai trazer ali verbo de ligação e a característica do sujeito, né? Mas aqui a gente tira esse verbo de ligação e deixa só o predicativo. A identificação de uma característica que eu atribuo a um elemento, né? Vamos ver um exemplo de predicado verbo
nominal. Peguei esse exemplo aqui, ó. Repara o seguinte, a primeira frase foi Carlos fez a atividade, né? A segunda frase foi Marta estava feliz. Aqui eu peguei o seguinte exemplo. Peguei esse sujeito aqui, Riquelme. Riquelme fez a atividade feliz, né? Note que eu juntei o nosso exemplo de predicado verbal e o nosso exemplo de predicado nominal. Olha, aqui eu simplesmente tenho o exemplo do predicado verbal e o exemplo do predicado nominal. Então, vamos aqui esmiuçar essa oração. Vocês sabem a diferença de oração para frase? Numa frase, eu preciso apenas ter sentido. Se a frase tem sentido e tem verbo, ela passa a ser uma oração. Simples assim, tá? Por exemplo, boa tarde, meus alunos, não tem verbo. Né? Boa tarde, meus alunos, não tem verbo, mas tem sentido. Então, é uma frase. Agora, se eu falar pule, tem sentido, porque eu estou dizendo para você pular, pule, e tem verbo, né? Até porque a única palavra que tem é um verbo. Então, isso por si só já é uma oração. Mas vamos lá, isso é assunto para outra aula também. Riquelme, aqui é o meu sujeito, né? Sujeito gente boa, aliás. E a gente tem aqui o nosso predicado, né? Depois do sujeito, tudo é predicado. Riquelme fez a atividade feliz. Fez, como a gente já viu, é o verbo nocional, indica uma ação, né? Falando nisso, você fez, né, Riquelme, a atividade? Então, vamos lá. Fez é o verbo nocional, que está indicando a ação, certo? Feliz é a característica de quem? Do sujeito. E quem é esse sujeito? É o Riquelme dentro do predicado, né? E a característica do sujeito dentro do predicado a gente chama de predicativo, certo? Tem verbo nocional, verbo de ação, e tem característica do sujeito ali, tem predicativo, então ele é um predicado verbo nominal, certo? Ficou mais claro? Querem que eu explique de novo? Ficou alguma dúvida? Falem, eu não estou vendo o chat. É mais interessante que vocês falem. Não precisa ter vergonha, eu explico quantas vezes for necessário. Nenhuma dúvida, então eu vou dar uma recapitulada aqui rapidinho. Vamos lá. Predicado verbal. Só para ficar bem fixo aqui para vocês responderem essa terceira questão, já que esse trecho aqui é enorme para vocês responderem com bastante certeza, ou bem próximo da certeza. Vamos lá. Predicado verbal. Você encontra seu predicado verbal quando você encontra um verbo nocional, verbo que indique ação, certo? E lembrando essa anotação aqui, vamos lá. Os verbos não nocionais, ou seja, os verbos que não vão indicar ação, podem ser necessariamente os de ligação, certo? Mas eles também podem indicar o estado de ser do sujeito. Então, vamos prestar bastante atenção nessa terceira questão aqui. Para encontrar o predicado verbal, você tem que prestar atenção nesse rapaz aqui. O verbo da oração. Aliás, na passagem, tem verbo? Tem. Então, é uma oração. Nessa oração, o verbo é o quê? É nocional? Está indicando ação? Tá, professor, está indicando ação. Então, o predicado já é verbal por si só. Por quê? Carlos fez a atividade. Sujeito Carlos fez a atividade, predicado. Dentro do predicado tem um verbo nocional, verbo que indica ação. Simples, fácil, rápido. Mais fácil do que fazendo um café. Predicado nominal se concentra em quê? Em unir termos nominais. Se eu estou falando termos nominais, obviamente não são termos verbais. Precisa de quê? De um verbo relacional, que nada mais é do que um verbo de ligação, e de um predicativo, que nada mais é do que uma característica de um elemento
dentro do predicado. Ou seja, essa característica vai estar dentro do predicado. Como no exemplo aqui, de novo. Só para recapitular, para eu ter certeza que todo mundo pegou bonitinho. Marta estava feliz. Eu tenho o sujeito Marta. E depois eu vou ter o meu predicado. Tem sujeito, tem predicado. Como é que ficou? Vou aqui o sujeito Marta. E depois ficou o predicado estava feliz. Dentro desse predicado, sintaticamente falando, quais são as funções desses termos? Estava é verbo, e não apenas é um verbo qualquer, é um verbo de ligação. Está indicando um estado de Marta. E feliz é o quê? Feliz é uma característica que nós estamos atribuindo a ela, naquele momento ali. É uma característica de um elemento, certo? O elemento Marta, e está, olha só, dentro do predicado. Então, é o nosso predicativo do sujeito. E, pela regra, a gente precisa de verbo de ligação e predicativo do sujeito para termos o predicado nominal, certo? O nosso abençoado predicado verbo nominal é a junção dos dois. Ele pede um verbo de ação, ou seja, um verbo nocional, e um predicativo. De que forma, professor? Riquelme fez a atividade feliz. Riquelme é nosso sujeito e tudo depois dele aqui, olha, vai ser o predicado. Dentro do predicado tem alguns elementos que eu vou analisar. Eu tenho, olha, consegui encontrar um verbo nocional, um verbo de ação, certo? Então, aqui, até o momento, eu tenho um predicado verbal. Agora eu vou continuar analisando para ver se eu acho algum elemento, né? Se eu achar uma característica do sujeito dentro do predicado, eu vou ter um predicativo. Então, esse predicado deixa de ser predicado apenas verbal e passa a ser predicado verbo nominal. Deixa eu ver aqui. A não é característica do sujeito. Atividade não é característica do sujeito. Feliz. Opa, quem é que estava feliz, Jesus? Quem estava feliz é esse rapaz aqui, olha. É o Riquelme. Está se relacionando aqui, né? Riquelme estava feliz. Feliz Riquelme. Riquelme, aliás, fez a atividade feliz. Se feliz é a característica do sujeito e está dentro do predicado, ele é o nosso predicativo. E olha só, pela regra, tem verbo nocional, tem predicativo, então é predicado verbo nominal. Viram? Verbo nocional, característica do sujeito, dentro do predicado, temos o nosso predicativo. Ficou bem claro essa parte, pessoal? Alguma dúvida? Querem mais exemplos? Eu tô sem dúvida. Bom, deixa eu ver aqui. Muita coisa aqui no chat. Não. Rapaz, deixa disso. Vamos lá. A gente tem 2 minutos. A gente tem essa atividade, certo? Eu vou estabelecer um prazo bem legal. Ficava feliz quando era valendo nota, né? Então vamos lá. Ficou essa? Não entendeu? Alguém ainda não entendeu? Por favor, se alguém não entendeu, coloque o chat. Walter, você entendeu? Pronto, tá ok. Então é o seguinte. Coloquei a explicação da questão mais complicada que tinha, que é a terceira questão, e a gente tem essa atividade para fazer. Se tiver alguma dúvida ainda, vocês podem entrar em contato comigo, certo? Eu vou aproveitar desse último minuto que eu tenho para me despedir de vocês, desejar um ótimo final de semana, façam todas as atividades, e além dessa atividade aqui, a gente vai ter uma produção, certo? Para fazer no caderno, tá bom? Para o nosso final de semana ser bem repleto de aprendizado, tá ok? Bom final de semana, pessoal. A atividade é da página 73, tá bom? Página 73. Um abração para todo mundo e até a próxima.